boa noite. Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo certinho? Tudo certo. Eu Já estou tirou? sem máscara porque estou sozinho também aqui na sala. Então, tá conectado direitinho na internet? Sim, eu acho que sim. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Estou à disposição de vocês. A semana passada teve alguns problemas de conexão, então por isso que eu estou te Uhum. perguntando se está tudo ok para você, se você está me vendo bem, se Não, eu você... estou te vendo bem, sim. Aqui tá, a conexão está bem estável. Oi? Aqui a conexão está bem estável. Eu vim aqui para a BAL porque daí a gente garante mais silêncio também, né? Ah, entendi. Bom, então a gente já vai começar, o pessoal já está começando a entrar. E primeira coisa, agradecer, né? Você de estar dispondo do seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre a indústria de embalagens de alumínio. Eu sei que você tem muito mais informação, muito mais global e geral da indústria de alumínio, então você vai ter que fazer um exercício hoje para, quando responder, estar pensando na parte de embalagem, tá? Bom, Não, primeiro perfeito. apresentar. Veja bem, embalagens no mundo inteiro são um dos três principais setores do consumo de alumínio, tá? Isso vale para aqui, para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, vale para o Japão. Os três principais setores que consomem alumínio no mundo são embalagens, transportes e construção civil. Então, mesmo que tenha outros setores que consomem alumínio no Brasil, mas embalagem é um dos três principais. Legal. Bom, o Milton é engenheiro mecânico, economista, bacharel em filosofia, com pós em gestão pela Dom Cabral, está na gestão da ABAL, na presidência executiva da ABAL desde 2014. A ABAL é um grande parceiro, a gente tem trabalhado muito junto desde 2005, desde quando a gente fez o livro de embalagens flexíveis ainda, e depois o livro de alumínio, a gente estreitou mais essa relação, né? E a gente sempre troca muita informação. E eu acho isso muito saudável e importante, né, para a gente trocar essas informações. Bom, primeira questão, Milton, eu queria só que você deixasse aí, colocasse um pouco, né, para nós, como que a indústria de embalagens de alumínio está neste momento, né? Com todas essas questões de pandemia, como ela está enfrentando e como ela está prevendo a retomada. Perfeito. Bom, Assunta, primeiro, muito obrigado a você, ao Instituto, de me ter convidado aqui para essa nossa conversa de hoje à noite. Tá? Realmente, a gente tem muita preocupação sobre tudo que está acontecendo, né? Não podia deixar de ser diferente. O mercado de alumínio, isso vale também um pouco para embalagens, mas o mercado de alumínio teve uma queda grande durante 3 anos, de 14 a 16, como de resto toda a economia. Né? A gente estava bem otimista até o ano passado, porque a gente estava numa tendência de recuperação da economia, né? Até o início desse ano. E quando veio a pandemia e que mudou muito, ou eu diria completamente, a nossa visão para o ano de 2020. Né? Exatamente o mercado de embalagens, ele tem uma característica que, quando eu falei sobre os 3 outros mercados, né, os 3 principais mercados, que é o mercado de construção civil e de transportes também. Diferentemente de construção civil e transportes, que são bens duráveis, embalagem está muito mais relacionado com o nosso dia a dia. Então, quando você tem uma retração do mercado, como essa que nós estamos vivendo, normalmente o setor de embalagens para o consumo de alumínio é o que menos sofre, porque as pessoas, como a embalagem está ligado a setores como alimentação, medicamentos,
e essas questões do dia a dia, as pessoas reduzem o consumo, primeiro, de bens duráveis, então isso aí afetou, como vocês estão acompanhando, transportes, e está afetando a construção civil, mas diminui menos o consumo de bens não duráveis, como alimentos, né, onde o alumínio é especialmente utilizado, e medicamentos. Mas uma redução tão grande no PIB, e especialmente na renda das famílias, é muito grande para as famílias não diminuírem o seu consumo, tá? Então, a gente tem visto uma redução muito grande da renda das famílias. E por conta disso, mesmo com a modificação de consumo, entre consumo de alimentos e de bebidas, especialmente fora de casa e dentro de casa, no total, o resultado foi uma diminuição. Tá? Essa diminuição é um pouco diferente entre latas e embalagens flexíveis, né, que a gente chama, por exemplo, os paus, as embalagens multimateriais, como a embalagem de leite, né, as caixinhas de leite, tem um comportamento um pouco diferente uma da outra. Mas, tomado como um todo, né, a redução de consumo da população foi maior, e isso significou também que nós tivemos uma redução importante da utilização de alumínio para embalagens. Como, de resto, todas as embalagens diminuíram, né? E as embalagens de alumínio não foi igual. Houve uma certa diferença, a gente pode detalhar isso mais adiante, mas, de um modo geral, diminuiu. Tá. E como que vocês estão enfrentando? Vocês estão tomando alguma iniciativa para incrementar ou para reduzir custo? Como que vocês pretendem enfrentar essa queda? Diminuir o tamanho da indústria? Não, ninguém está nesse momento pensando na redução de oferta, absolutamente. Tá? As empresas estão vendo uma possibilidade na exportação também. Né? Junto com tudo isso, houve uma desvalorização do real frente ao dólar, o que torna um pouco as nossas exportações um pouco mais competitivas. Mas toda a cadeia de alumínio é muito longa. Né? Alumínio é uma cadeia que começa lá na mineração, passa pela produção do alumínio primário, passa pela produção de semi-manufaturados, que são as matérias-primas das embalagens, e vai até a reciclagem. Então, é uma cadeia muito longa, e que as empresas, elas só reduzem mesmo em última instância, quando veem que não existe uma possibilidade de recuperação. Não é o que está acontecendo aqui. Tá? Você tem uma diminuição da demanda, tem um aumento das exportações, né? Então, nós estamos falando de folhas e de chapas, né? Que são as utilizadas nas embalagens. Mas a produção continua no mesmo ritmo. Tá. Quais são as perspectivas, Celso, que vocês estão vendo para o segundo semestre, para 2021? Olha, é difícil nesse momento cravar alguma previsão, né? Vai ser muito em função do impacto vamos dizer, sanitário, né? Vai impacto do que vai acontecer com a Covid no Brasil do ponto de vista social e do ponto de vista de saúde. Tá. Digamos que a gente trabalhe numa perspectiva otimista, que a gente não vai ter uma nova onda de aumento de contágio. E a gente pode, a partir daí, diminuir o número dos contágios, diminuir o número das pessoas doentes e a gente retomar uma situação normal. Mesmo assim, a gente vai ter uma redução do PIB e da renda disponível
muito grande, talvez a maior redução que a gente teve desde 1930. Então, não é uma coisa banal, né? Certamente, todos os setores consumidores de alumínio serão impactados. O que, do ponto de vista de embalagem, por outro lado, a gente tem vivido uma situação que não começou nesse ano, e que não tem muito a ver com a pandemia, mas é impactado por ela, são as tendências de substituição de materiais, né? Seja por ponto de vista de legislação, né, da política de gestão de resíduos, ou seja do ponto de vista de questões de sustentabilidade, de busca de materiais mais recicláveis, especialmente mais resilientes, ou seja, que podem ser utilizados várias vezes com o mínimo gasto de energia, você tem visto uma substituição de outros materiais por alumínio nas embalagens. A gente tem visto várias coisas, né, simultâneas. Uma busca de embalagens mais leves, né? Uma segunda de embalagens que estão mais relacionadas com segurança alimentar. Então, embalagens que garantem barreiras, tanto de gases quanto de luz, porque isso significa a redução de conservantes e de corantes, né, de aditivos de modo geral. Então, você tem essa questão de redução de peso, de segurança alimentar, de sustentabilidade e de busca de materiais mais recicláveis e resilientes. Isso tudo tem aumentado o percentual de alumínio nas embalagens, né? O percentual do total de embalagens, porque as embalagens têm ficado mais leves. Então, você tem que fazer uma outra distinção, que é o peso da embalagem nos alimentos ou nos medicamentos. Mas, de um modo geral, o alumínio tem ganhado percentual, o share, nos fabricantes de embalagens. Então, ao mesmo tempo que a gente está passando por um impacto muito grande da economia, que vai significar uma redução de praticamente todos os setores, exceto alguns que, por exemplo, a entrega de alimentos, ou, por exemplo, algumas empresas de software. Mas a redução de embalagem, a redução do consumo de alumínio em embalagens vai ser menor que a redução do total da economia, justamente por causa desses fatores que eu falei, né, que o alumínio está ganhando share no total das embalagens. Você vê alguma outra oportunidade, Milton, para a indústria de embalagens de alumínio neste momento? Não, eu vejo muito mais desafios, tá? Que as embalagens, que a indústria da embalagem tem que enfrentar. Eu posso ver algumas oportunidades para o alumínio em relação às outras embalagens, mas muito mais importante do que isso, eu acho que é toda a indústria, e daí eu falo desde da produção dos alimentos, ou dos medicamentos, né, e a indústria de embalagens como um todo, de passar essa pandemia, né? Eu acho que o grande desafio é a gente sair desse vale que a gente está íntegro, né? De uma indústria que vai diminuir o seu tamanho, mas não vai perder a capacidade de reação, né? Isso significa um desafio muito grande do ponto de vista financeiro para as empresas, né, da gestão de capital de giro, da gestão de estoques, mas eu acho que também, por outro lado, essa questão de pandemia vai mudar os hábitos de consumo, né? E essa mudança de hábitos de consumo, me parece que vai de encontro com maior utilização de embalagens, porque
a, a perda de alimentos vai ser uma questão que vai ser muito vista, né? Todas as questões de sustentabilidade, de você consumir menos, você manter mais as coisas, eu acho que isso vai ser acentuado quando a gente voltar, né? E todas essas coisas significam uma questão de embalagens, né? Então, desse ponto, eu acho que sim, eu acho que essa pandemia nos coloca algumas questões importantes, questões que têm que ser respondidas pela indústria e pelo setor de embalagens como um todo. E que certamente, eu acho que essas respostas passam também passam especialmente pelo uso do alumínio. E você está notando, você que acompanha de perto a indústria de embalagem de alumínio, práticas inovadoras já começando, já sendo prática realmente ou não? Olha, eu acho que é cedo para isso. Digamos, eu acompanho muito a indústria de alumínio que faz a matéria-prima para a indústria de embalagens, né? Basicamente, eu acompanho a indústria de embalagens via os nossos associados, que produzem as matérias-primas, e via como consumidor, né? Como eu falei, eu acho que essa pandemia mudou os hábitos, tá? A grande questão é se essa mudança de hábitos vai ser mais definitiva ou não, porque junto com essa mudança de hábitos, nós estamos numa pressão muito grande de renda, né? As pessoas, a gente pode pensar que a classe média e a classe alta, ela está, como eu vi num artigo do Karnal, ela está morrendo de tédio, mas a classe baixa pode estar morrendo de fome, né? Então, existe uma questão de renda que a gente não pode perder de vista, tá? O que eu acho que a gente tem que utilizar esses tempos um pouco sombrios que a gente está passando para mudar os nossos hábitos de consumo. E, nesse sentido, eu acho que a indústria de embalagem vai ter um papel fundamental sobre o que sai depois disso, né? Certamente, eu acho que essas questões vão ser colocadas, né? Mas, nesse momento, são duas questões importantes. Uma é a sobrevivência disso, sobrevivência das empresas, sobrevivência das famílias mais pobres, mais despossuídas. E, do outro lado, a questão de mudança de hábitos. Então, é nesse caldo, né, entre essas mudanças que a gente está vendo, né? Por exemplo, agora a gente vê o céu aqui em São Paulo, né? Você está aqui, você está também em São Paulo. A gente está vendo o céu azul em São Paulo. Isso é uma coisa, né? Há quanto tempo que a gente não viu o céu azul por muitos dias seguidos, né? A gente está tendo experiência de menos trânsito na rua. Então, são coisas que mudam, né? Que vai fazer a gente refletir como sociedade. E essa reflexão também passa pela maneira que a gente consome. E a maneira que a gente consome passa pelas embalagens. Então, é essa grande mudança que a gente está vivendo. Eu acho que é um pouco cedo para a gente ver, para a gente dizer o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer está relacionado também de como, do ponto de vista econômico, a gente vai passar por isso. Tá? Tanto as famílias como as empresas. Está tendo o abismo social, né? Eu acho que está ficando cada vez maior e cada vez mais nítido e cada vez mais preocupante. Né? Quer ver rapidamente, está fora do nosso objetivo, mas eu estou conversando com os amigos ontem, dos filhos dele, de como a pandemia, né, são filhos que estudam em escola particular, que como a pandemia aumentou a velocidade de integração deles com mídias, né? Porque eles estão tendo agora 8 horas por dia
de coisas escolares, né? De atividades escolares, através de alguns aplicativos. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que as pessoas que estão em escola pública perderam o ano, né? Então, são essas questões que a gente tem que também levar em consideração. Você falou muito, né, da preocupação da indústria, ou do papel da indústria de alumínio para garantir o abastecimento, né? Então, a indústria de embalagens de alumínio realmente não parou, continuou e garantiu o abastecimento, principalmente na questão de medicamentos, né? E que houve um crescimento aí, né, Milton? Você tinha comentado antes que Houve um crescimento sim, houve um crescimento pequeno, mas da utilização das folhas que são utilizadas do consumo de folhas que são utilizadas para essas embalagens, né, para os blisters, para as embalagens multimateriais, né? E é claro que a parte importante está na indústria de medicamentos, né? A gente não pode comemorar isso, obviamente, mas é um fato, né? As pessoas têm mais preocupações, compram mais remédios. Mas você falou que a indústria não parou porque o governo considerou que a cadeia do alumínio faz parte daqueles segmentos essenciais, né? Porque, além disso, você tem toda a utilização, por exemplo, da alumina na purificação de água, inclusive do alumínio na fabricação de vacinas, essas coisas todas. Então, de medicamentos, essas coisas todas, os hospitais, as estruturas dos hospitais de campanha que foram montados aqui em São Paulo são todas estruturas de alumínio, né? Então, a indústria não parou em todo esse tempo. E, assim, você teve esse consumo maior de folhas por conta dessas, também, de medicamentos. A gente conversou um pouco antes, né? E muitas pessoas estão com a ideia ou com a impressão que, como principalmente a classe média, a classe alta, tem ficado mais em casa, aliás, todo mundo tem ficado mais em casa, que houve um aumento do consumo de bebidas, né? E você falou anteriormente que, na verdade, para bebidas em latas de alumínio, isso não foi, porque teve o contraponto das festas. Você podia explicar um pouco como que vocês estão vendo isso? Pois não. Realmente, assim, eu acho que as pessoas pensam que, até porque tem toda uma discussão de aumento do consumo de álcool em casa, essas coisas todas, que uma coisa compensaria a outra, né? Mas a gente tem que ver que você tem um aumento do consumo em casa, do consumo que vem da gôndola, né? E vai para casa, porque você não sai mais, né? Então, aqueles que podem compram mais, especialmente cerveja em lata, né? Uhum. Mas, por outro lado, você zerou o consumo dos bares, né? E você zerou também o consumo de eventos, né? Imagina que São Paulo tem, sei lá, centenas de eventos por dia. Tinha, né? Que não tem mais. Uma vez que são proibidos todos uma situação de pessoas juntas, né? Então, isso acabou. Tá? Acabou também o consumo de praia, né? Que você chegava, vendia todo cerveja em lata, é típico de praia, né? É igual sinônimo de praia você levar cerveja para beber olhando o mar, com o pé na areia. Mas isso acabou também. Então, o que aumentou no consumo doméstico não é suficiente para contrabalançar esse consumo de eventos e de consumo fora de casa, né? Então, nós estamos trabalhando com uma expectativa de redução de 20% desse segmento. É bastante. É muito. Milton, com todo esse panorama, né, com todo esse cenário,
Você acha que a indústria vai voltar a investir em desenvolvimento de novas embalagens ou novos produtos em alumínio logo? Ou você acha que vão resistir? Olha, eu acho que é claro que nesse ano todos os planos de investimento estão, ou quase todos os planos de investimento estão postergados, né? Até, principalmente, não é nem com a queda de mercado, é com a falta de uma visão, de previsibilidade do que acontece, né? Porque uma coisa é a gente ter essa queda de mercado e voltar até o final do ano. Outra coisa é a gente demorar 18 meses para voltar, né? Então, as empresas estão nesse momento, e eu imagino que a mesma coisa acontece com a indústria de embalagens, né? Não a indústria de materiais para embalagens, como as nossas associadas, mas a indústria, próximo passo, né, a indústria de embalagens, está avaliando para ver o que está acontecendo com o mercado, né, e como é que se posiciona. Mas eu acho que essas mudanças de embalagens mais sustentáveis, especialmente, não mudam, tá? Pode atrasar um pouco, mas já existem, essa roda já começou a girar, né? Se você pega a Europa, por exemplo, que até 2030 não vai ser mais possível, né, embalagem de uso único, né? Você imagina, 2030 são daqui a 10 anos, né? Você imagina toda a indústria mudando por conta disso, né? E de novo, a capacidade do alumínio de se reciclar infinitas vezes, sem perder as propriedades, porque você pode reciclar alguma coisa, mas perdendo as propriedades, ou reciclar alguma coisa que pode ser reciclada 5 vezes ou 10 vezes, depois tem que mudar a composição. O alumínio não, né? Hoje, a conta que a gente chama de mass flow, ou seja, o fluxo da massa da produção de alumínio no mundo, desde que ele começou a ser utilizado, do ponto de vista industrial, o alumínio é um metal muito recente, né? Nós estamos falando de 100 anos, mais ou menos, de alumínio, que é um pouco isso também, a utilização do alumínio em embalagens, né? Começou lá com os chocolates, depois foi hoje tem tudo, né? Mas essa mudança já começou e não volta mais, né? A Europa certamente não volta mais. A Califórnia certamente não volta mais. O Japão certamente não volta mais, né? E então esse movimento vem para o Brasil, não tem dúvida disso, né? A gente também tem 5 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que está movimentando essa engrenagem. Podemos fazer uma porção de críticas à questão da implantação dessa política, mas é mistério dizer que está mudando, né? Está mudando, tanto que agora mesmo a gente vê as maiores produtoras de produtos alimentícios entrarem no Ministério do Meio Ambiente com uma sugestão de reciclagem das embalagens. Então, isso não volta mais, né? Pode ser que tenha uma diminuição da velocidade dessa roda agora, mas não volta mais. Isso vai para frente. O Milton, só alguém, a gente está olhando aqui, algumas pessoas fazendo algumas perguntas, né? Em função dessa diminuição de consumo, dessa queda que vai ter para todo mundo, você acredita que vai haver aumento de preço das embalagens de alumínio? Olha, é difícil dizer, tá? O alumínio é uma commodity, né? O mesmo custo de uma chapa de alumínio aqui no Brasil é o mesmo da Europa, é o mesmo dos Estados Unidos. A mesma coisa da folha, né? Esse mercado está aberto. Então, existe muito pouca... O Brasil não é um país fechado para alumínio, né? Pelo contrário, os preços brasileiros estão muito de acordo com o mercado internacional. Então, eu não vejo espaço para grandes flutuações de preços aqui no Brasil. Tá? Falando
Mas lembrando, quando eu falo disso, nós estamos falando também do impacto cambial, né? Porque o alumínio primário, o metal alumínio, também é cotado em dólar. Toda, desde a bauxita até o produto final, você tem um mercado mundial, né? Onde o Brasil é um dos players. Legal. Bom, voltando um pouco na nossa primeira conversa da questão dos hábitos de consumo, do aumento do consumo doméstico, a gente nota, né, acho que todo mundo nota a preocupação, eu até diria, não é preocupação, é medo, né, que as pessoas estão. E como que a embalagem de alumínio, principalmente as descartáveis, né, houve aumento considerável em função das pessoas optarem pela embalagem descartável, entre aspas, né, porque ela é reciclável, então ela não é descartável, para evitar contaminação nos deliveries? Houve esse tipo de aumento? Sem dúvida que houve, tá? Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, diminuiu a taxa de reciclagem. Por quê? Porque você teve uma redução de pessoas das cooperativas, né? Por conta da pandemia, né? Então, sim, a resposta à sua pergunta é sim. As pessoas estão buscando embalagens unitárias, né? Você está diminuindo a compra a granel. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, tá? Porque compra a granel, apesar de ser legal, de ter menos, existe todo, especialmente na Europa, tinha, né? Agora não tem mais, uma busca de comprar alimentos a granel. Junto com a compra de alimentos a granel, tem um desperdício maior. Né? Porque, claro, ou você compra a granel exatamente aquilo que você vai consumir, ou senão esse alimento perde qualidade. Né? Certo. Então, a embalagem ajuda a diminuir o desperdício. Né? Mas as pessoas estão procurando mais. O que a gente precisa é fortalecer todo o mercado de reciclagem, porque isso, e fortalecer o mercado de reciclagem é fortalecer toda a cadeia, é fortalecer desde a separação doméstica, né? Porque não adianta uma embalagem ser reciclável se você coloca tudo junto com lixo orgânico, né? E não faz separação. Né? Claro. Então, começa na separação, vai pela coleta seletiva também, porque não adianta você separar se não tem coleta seletiva. Se depois o caminhão de lixo joga tudo junto. Né? E depois, não adianta também ter coleta seletiva se lá na frente você não tem uma estrutura industrial de separação de lixo. Né? Porque a coleta seletiva, a não ser aquelas que você separa metal, vidro, papel, mas normalmente a coleta seletiva nas grandes cidades é reciclável e não reciclável, né? Significa que o reciclável tem tudo junto. Então você tem que manter essa estrutura, né, de separação, né? E essa pandemia está fazendo com que, inclusive, o orçamento das cidades tenha sido impactado, né? Então, tudo enfraqueceu, né? É uma cadeia que a gente não pode deixar enfraquecer, nem do ponto de vista de cidade, nem do ponto de vista de separação, e muito menos, e especialmente, do ponto de vista de cultura de reciclagem, né? Que começa na casa da gente. E tem mais um aspecto, né, Milton, que eu acho importantíssimo, né? Essas pessoas, né, que estão vivendo da coleta, vivendo de catar, vivendo de pegar a cerveja que você acaba de tomar na praia, essas pessoas foram muito impactadas, né? Muito. Sem dúvida. E a gente tem bastante contato, pelo menos com 2 cooperativas aqui, e eles estão
vivendo de doações, né? Doação de Sim. cesta básica e tal, porque muito pouco ele está chegando lá nas cooperativas para eles poderem separar, limpar e vender. E é um pessoal, né, que depende muito, né? Eles dependem muito. Se a gente tiver um impacto de 30% no nosso orçamento, a gente deixa de sair algumas vezes. Se eles tiverem 30% menos né, Eles eles deixam não de vão ter o comer. que comer, Uhum. né? Eles não vão ter o que Uhum. comer. Então, é dramático essa situação dos catadores, né, e aumentou muito, né, essa disparidade social. E eu acompanhei ali até no site da ABAL e depois conversando com o pessoal da ABAL, que vocês tomaram uma série de iniciativas sociais, né? Eu queria que você contasse um pouco, porque eu acho que é importante até para servir de exemplo, né? Tá, perfeito. Bom, a ABAL atua no Brasil inteiro, tá? A gente atua em situações sociais muito distintas, né? A gente tem, por exemplo, a mineração de bauxita. Mineração é uma coisa que você não escolhe onde é que você vai fazer uma fábrica, né? Você faz a mineração onde tem minério, né? E as maiores reservas brasileiras estão no norte, especialmente no estado do Pará, tem alguma coisa em Goiás também, em Minas, mas região norte e especialmente em municípios pouco assistidos, né? Onde o Estado não está, né? Então, nós estamos falando de municípios onde você não tem o Estado como saúde, né? Como saneamento. Ao mesmo tempo, a gente tem em São Paulo, né, onde está especialmente vamos dizer, a maior parte dos associados industriais, né? Mineração também é indústria, mas digamos que trabalha na manufatura do alumínio, você tem uma situação social bem diferente, né? Então, como é que a ABAL ela atuou? Através das suas associadas, tá? Foi através das suas associadas. Naquelas regiões onde o Estado é menos atuante, né? Onde falta o básico, a ABAL ela entrou na ajuda de saúde, né? Saúde e de cesta básica, né? Porque nessas situações você tem uma situação de suporte social muito precário. Então você tem que entrar fazendo essas coisas básicas, né? Essas coisas para completar o papel do Estado. Quando você chega em cidades industriais, tipo o estado de São Paulo, tá? Você tem uma outra questão. Por exemplo, você tem a questão das cooperativas, né? E daí, nesse caso, as associadas da ABAL entram junto com ONGs, né, que já estão estruturadas para atuar nesses grupos mais frágeis, para dar suporte, né? Então, o suporte é desde dinheiro até suporte por exemplo, material de EPIs, né? Máscara, álcool, luvas, essas coisas todas. Tá? Então, sei lá, eu acho que mais de uma dezena, certamente, de ações, não, mais de 2 dezenas de ações, onde dependendo da região que você está, ou você está com ONGs, então, falando de cooperativas, a gente está trabalhando junto com ONGs que trabalham junto com cooperativas, no sentido de dar um suporte nesse momento de redução de faturamento delas. Então, a gente está com o suporte do essencial das cooperativas.
Tá, muito bom. A gente está conversando e algumas pessoas estão perguntando algumas coisas, né? Você vê alguma perspectiva de impactar a reciclagem de alumínio em longo tempo também? Não. Isso volta? Não, pelo contrário. Eu acho que a reciclagem de alumínio vai ser cada vez mais importante, né? Te dar um exemplo. Na semana passada, não, nessa semana, acho que foi no início dessa semana, começou a ser discutido na LME. LME é London Metal Exchange, ou seja, a Bolsa de Metal de Londres, que é a principal bolsa de metais do mundo, né? Você tem, por exemplo, a Bolsa de Chicago, que traz commodities, você tem a de metais em Londres. Começa a ser discutido na LME a identificação da matriz energética do alumínio, né? Porque o alumínio primário, não alumínio, a gente chama de alumínio primário, o alumínio que vem da bauxita. Sim. E alumínio secundário, o alumínio que já foi primário e depois é reciclado, né? No Brasil, hoje, 50% do alumínio que é consumido vem de reciclagem. Os outros 50% vêm da mineração, de bauxita. Uhum. Né? Então, começa a ser pensado de estabelecer preços em função da matriz energética da empresa que fez o alumínio. Tá? É claro que isso aí é uma coisa mais para frente, mas, de qualquer maneira, reflete a preocupação dos consumidores com o tipo de material que está sendo consumido. No caso da LME, é a preocupação dos consumidores de consumir um alumínio que tem a matriz energética de carvão, porque é muito poluidor, né? Você precisa de energia. Da onde sai essa energia? Pode sair de meios verdes, né, sustentáveis, tipo energia hidrelétrica, eólica ou solar, né? Pode sair de meios de energia tipo gás, que não são recicláveis, não são energia verde, mas em compensação impacta pouco o meio ambiente. E pode ser, por exemplo, de energia nuclear ou energia de carvão, né? Que daí tem outras questões envolvidas. Então, o fato de se começar na LME a discutir a matriz energética que foi utilizada no alumínio já indica claramente, né, a preocupação dos consumidores do metal sobre uma questão de sustentabilidade, né? Então, se a matriz energética do alumínio vai ser importante, muito mais importante vai ser a reciclagem, porque quando nós estamos falando de alumínio reciclado, nós estamos falando de um alumínio que consome só 5% da energia do alumínio primário, né? Então, é por isso que o alumínio é tão reciclado, né? Porque ele, além das propriedades que fazem ele ser infinitamente reciclável, você tem uma economia muito grande de energia, né? E por isso que lá no início eu falei de materiais resilientes, né? Você tem uma economia muito grande de energia. Então, certamente, você identificar de onde veio esse alumínio, quão verde esse alumínio seja alumínio primário ou seja alumínio reciclado, vai ser fundamental. Isso não para também. Milton, você acha que vai vir algum tipo de certificação? Já existe certificação, tá? Já existe certificação, está aumentando e vai ter certificação sim, tá? Isso, por exemplo, a LME está pensando em fazer certificação, né, junto com outras fornecedoras que são certificadoras de impacto de carbono, de pegada de carbono.
Mas o Brasil já tem uma outra certificação, Aluminum Stewardship Initiative, que é uma certificação global com sede na Austrália, que certifica alumínio sustentável. Já existe no Brasil algumas empresas com essa certificação, tá? Inclusive do alumínio, né? Que pega toda a cadeia do alumínio, né? Então, eu estou vendendo um alumínio que tem toda a cadeia certificada, já existe isso no Brasil. E a primeira parte da produção do alumínio via bauxita, né, que é a bauxita, alumina e alumínio primário, toda a alumina brasileira, 100% da alumina brasileira já é certificada. Né? Então, o Brasil ele é um dos principais países em termos de busca de certificação, porque, de novo, o mercado de alumínio é um mercado mundial, né? Então, o Brasil tem algumas qualidades, entre elas o fato de ter uma matriz energética muito mais sustentável que dos outros países. Em segundo lugar, ter práticas de mineração sustentáveis. E, em terceiro lugar, ter 50% do alumínio vindo de reciclagem. Então, o Brasil é um player de primeira linha do ponto de vista de sustentabilidade. Então, a própria indústria brasileira está buscando essa certificação. Isso pode ser uma vantagem competitiva para o Brasil. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tá. Milton, a gente está já se encaminhando para os finalmente. Eu gostaria de saber se você poderia deixar uma mensagem, qual mensagem seria? Obrigado. De novo, obrigado por participar desse seminário. Eu acho muito importante a gente refletir essas coisas. E a mensagem que eu deixaria, eu acho que é a respeito da reflexão desses tempos que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que se algum bem a gente tira disso, e é importante essas reflexões que são feitas agora não serem esquecidas quando a gente voltar ao normal, é que a gente precisa buscar uma vida mais sustentável. Né? A gente precisa buscar uma vida mais de acordo com o meio ambiente. A gente está um impacto muito grande, agora é um impacto de saúde, mas lá na frente não, aqui na frente, a gente já vai ter um outro impacto, que é a questão de mudanças climáticas. Né? E eu acho que todas essas mudanças que a gente está vivendo, eu acho que seria importante a gente utilizar isso para uma reflexão de que a gente precisa ter uma vida mais sustentável. Né? Como economia, não é? Eu acho que algumas famílias já estão fazendo isso, já estão passando essa cultura para os seus filhos, mas não é suficiente. A gente, como economia, tem que ser mais sustentável. E a sustentabilidade passa, nesse momento, por uma sustentabilidade social, uma ação de suporte, né, às pessoas, passa por uma questão de economia, né, de fortalecer esse tecido sustentável. Isso significa fortalecer toda a questão da reciclagem, fortalecer essa questão do não desperdício, fortalecer essa questão de se aproximar mais das cadeias, né? Uhum. E passar disso, eu acho que para uma economia mais fortalecida nesse aspecto. Eu acho que o Brasil ele só tem a ganhar em entrar nessa tendência, né? Em a gente buscar caminhos mais sustentáveis. Então, a minha última mensagem se eu puder fazer uma torcida depois de toda essa confusão, é que a gente volte de uma maneira um pouco mais alinhada com o planeta. Muito bom. Eu também realmente espero. A gente tem, o Éder que está falando, a gente precisa de novo mostrar
o livro que a gente fez junto com a ABAL, né? O nosso livro de embalagens de alumínio. Ele está disponível para apoiar quem quiser desenvolver embalagem melhor para esse mundo melhor, né? A gente ainda tem bastante, não digo bastante, mas deve ter pelo menos uns 500 exemplares aqui conosco, que eu acho que está muito bom. O conteúdo desse livro foi muito elogiado, não só aqui como fora. Sem dúvida. Daqui, né? O pessoal mesmo da Europa está usando bastante. Eu acho que é uma contribuição tanto do Instituto quanto da ABAL, que nós realizamos esse trabalho junto. Queria te agradecer o apoio de sempre e o tempo e a atenção de hoje. Queria avisar as pessoas que estão nos acompanhando que a semana que vem nós temos esse programa de quinta-feira, né, de entrevistas, que a gente fala com os líderes da indústria sobre mercado, né, sobre o que está acontecendo. E a partir de terça-feira, dia 16, a gente começa um outro programa que é focado em embalagens, que vai ser o Embalagens em Pauta. E te convido para assistir, Milton, porque você vai gostar muito. Vai ser com o Gilmar Pedreira. O Gilmar ficou quarentado, ele ficou também de quarentena e estudou muito, né? O comportamento do consumidor com o alimento, a relação que nós estamos tendo com o alimento. Então, eu acho que ele vai reforçar muitas coisas que você falou, vai ser muito oportuno, porque a gente precisa comer, né? E a gente está comendo. E como que foi, né? Como que está sendo esse impacto na comida das pessoas, no que as pessoas estão comendo e por que elas estão tendo esses movimentos. Então, terça-feira vai ser às 19 horas com o Gilmar. E o próximo Mercado em Pauta, a gente vai ter uma mudança. Cada semana a gente chama um setor, né? Semana passada foi papelão ondulado, o anterior foi papel cartão, e a semana que vem vai ser do vidro, embalagens de vidro. Nós vamos receber o Hugo Ladeira, que é CEO da Always Illinois, então ele vai contar um pouco como está sendo esse impacto para a indústria de embalagens de vidro. Só que a gente vai transmitir através do YouTube, do nosso canal do YouTube, não do Instagram. Mas no nosso bio do Instagram, lá no finalzinho, tem o link para o YouTube, tá? Então, semana que vem, vai ter terça, 19 horas, com o Gilmar, e depois quinta, uma conversa com o Hugo Ladeira, e a gente espera que bastante gente se inscreva, participe, mande perguntas, tá? E eu agradeço você de novo, a ABAL e o pessoal que assistiu, tá bom? E vai ficar gravado no nosso canal do YouTube também a entrevista de hoje, tá, Milton? Obrigada, tá bom. Gente. Obrigado, tchau, um tchau. abraço para você e para todos que estão nos acompanhando. Tchau. Tchau, tchau.